Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor seja sobre ela e que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele faz, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, para conosco. Vamos ser gratos, vamos falar palavras positivas, profetizar sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Profetizar sobre nossa casa, sempre com fé, com esperança, porque o Senhor é bom e fiel no momento certo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Olha que palavra que o Espírito Santo me direcionou hoje. 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao 16, que fala sobre Elias e a viúva de Sarepta. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele chamou e disse: e traga um pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando um dos pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse: não se preocupe. Disse Elias: vá preparar a sua comida, mas faça primeiro um pãozinho com farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Pois o Senhor Deus de Israel diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha nem azeite no jarro. Glória a Deus por essa palavra. A gente vê esse texto, né? Elias, Deus fala para Elias: pronto, se vá, que eu ordenei uma pessoa para que desse comida para você. Na cabeça do profeta falou: não, eu vou na casa de alguém que já tem uma fartura, que tem comida para comer, né? Tem bastante coisa, né? Então eu vou no lugar certo, aonde tem. Mas quando ele chega lá, ele se depara com uma pessoa que fala: não tenho, só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Elias fala: meu Deus. Você imagine essa situação. Mas e pense, às vezes você acha que você está em situações difíceis, aí chega alguém pedindo algo para você. Aí você fala: caramba, minha situação já tá difícil. E a pessoa vem pedir, né? Não tem ninguém para estender, né? Mas para pedir tem. Só que ele pede a ela, né? E Deus sabe, né? O quanto você tem, né? E o quanto o profeta Elias estava necessitado de comer também. Tinha fome. Ele sabe que você tinha para poder ajudar o próximo. Então, às vezes a gente acha que, nossa, justo para mim não é possível uma coisa dessa. Mas é realmente para que haja um milagre sobre sua vida, né? O profeta Elias, ele saiu da onde ele estava para Deus fazer um milagre na vida da moça, né? Dessa viúva, para o filho dela, né? Só que o que Deus queria, que ela confiasse na palavra, né, que o profeta liberou, e que a intenção do coração dela fosse: bom, minha situação já tá terrível, mas eu vou colocar o meu coração na obra de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar o nosso coração. Não interessa se eu tenho pouco, né? Se eu tenho só isso, às vezes tem 2 pacotes de feijão, uma pessoa pede um, né? Aí você fala: nossa, mas eu só tenho 2 para minha família e tal, pensando em si mesmo,
Não, Deus quer que você faça. Não, não vai faltar em nome de Jesus. Entrega. Porque evangelho é sobre entregar. Deus, para fazer um milagre na sua vida, Ele vai pedir para que você entregue. Nada Ele vai transbordar sobre o que já tem. Primeiro você entrega. Isso que é a fé, né? Ela fez o quê? Confiou na palavra liberada do profeta, na palavra de Deus. Falou, não, eu tô aqui só com isso. Só com isso. Imagine a realidade, é que a gente não tá lá para entender a situação. Ela falou, só tenho isso, mas eu vou fazer o que o Senhor tá pedindo. Foi, fez o pão, levou para ele. Ele comeu e depois não acabou a farinha e nem o azeite, né, do jarro. Deus multiplicou, fez um milagre. Mas porque ela confiou na palavra liberada e entregou seu coração ali. Porque entregar um pão é entregar o coração, né, para Deus. Que a gente tem que fazer isso todos os dias. Por mais as dificuldades, por mais as situações difíceis, entregar o coração rendido aos pés do Senhor na obra dele. Porque muitas das vezes, como você já tem já é elevado espiritualmente, tem uma intimidade com Deus, você conhece a Deus, já sabe trabalhar, Ele vai preferir que você ajude o outro e você espera, né? Então, fazer para o outro, fazer para aquele, para esse. E o seu vai ser no momento certo. Só que você primeiro vai ter que entregar. Não acontece milagre se não entrega. Não é muito, não é pouco, é o que tem, né? A viúva só tinha um pouco de farinha. Ela não tinha coisas para entregar para ele, ajudar ele. Ela só tinha isso. É o pouco, não precisa ser muito, é o pouco. Principalmente o pouco. Porque isso é a fé, né? Isso é a fé, o pouco. A gente entende, né, que Deus sondou o coração dela. Falou, vamos ver onde está o coração dela. Será que ela vai reter ou será que ela vai soltar? Então Deus, ele sonda o nosso coração. Olha o que diz Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então Deus sabe as intenções do nosso coração a cada passo que a gente dá, né? E ele põe o que? A prova. Vamos ver onde está o coração dela. Se tá aqui ou se tá... Põe a prova. Deus, ele põe, né? E a gente tem que ficar o quê? Esperto com isso, porque o nosso coração tem que estar entregue ao Senhor. Entregue no reino. Entregue no reino de Deus, né? A gente precisa se libertar, né? Bens materiais, a gente tem que ser liberto. A gente tem que entender. Não, que nem Jó falou. Nu eu vim, nu eu voltarei, sem nada voltarei. Bendito seja o nome do Senhor, né? Porque você não vai conseguir levar nada ao reino dos céus. Vai reter por quê? Seu coração tá onde? Será que tá no reino dos céus? Será que tá no reino de Deus? Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Olha que poderoso. Então Deus, ele examina os pensamentos e põe à prova o coração. Por isso que a gente tem que estar o que? Vigilante. Vigilante, meu Deus do céu, meu Pai. Né? Eu preciso estar com o meu coração entregue, porque o nosso coração é o quê? É perverso, é egoísta. Então, todo tempo a gente tem que o quê? Lutar com a nossa carne. Porque a nossa carne é insaciável. Ela não sacia, né? Tudo falta, nada tá bom, né? Então a gente tem que ficar o que? Buscar, alimentar do Espírito, para que, ó, a gente tenha cada dia mais fé. Provérbios capítulo 21, versículo 2. Todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Olha o que diz Deuteronômio 15, 11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre
como para o necessitado de sua terra. Então Deus diz, ordeno. Eu ordeno. Né? Eu tava lembrando aqui, né? Eu acho que foi esses dias. Eu saí de casa, fui tomar um açaí. E fazia um tempinho assim, né? Que eu não pegava um dinheiro na mão. Eu gastei, comprei o açaí, aí eu andando na rua, né? Passou uma moça, acho que eu tinha o quê? Uns 15 reais na minha bolsa, né? Na minha carteira. Daí a moça falou pra mim, ai, você compra isso aqui de mim? É, a paçoquinha. Aí o que o coração perverso da carne já podia pensar? Nossa, né? Nem pega o dinheiro, o povo já vem e pede, né? Mas é isso que acontece, né? Deus, ele tá ali provando no coração, né, ó, direto. Aí eu peguei, né, a paçoquinha era R$1, eu peguei R$2 e falei pra moça, dei pra moça. Ela quis dar a paçoquinha, eu falei, não, Deus abençoe, fique em paz, né? Por quê? Eu tenho que desencanar, por mais das situações, né, eu tenho que o quê? Ajudar. Porque às vezes eu não tenho, uma outra pessoa tá nas situações bem piores que a nossa, né? Porque a gente só sabe olhar o quê? A visão nossa. Então Deus, ele fala o que eu ordeno. Então nunca vai ser por acaso, nunca é coincidência, é as coisas de Deus. Porque você é uma pessoa de Deus, você está com a graça de Deus. Então Deus vai enviar para você. Deus envia para as pessoas certas. Às vezes você fala, cara, justo eu. É a pessoa certa. Então abre o teu coração para a obra de Deus, não retenha. Porque Deus sonda o nosso coração. Olha o que diz Mateus 5, versículo 42. Dê a quem pede e não volte as costas para aquele que deseja pedir algo emprestado. Às vezes a pessoa fala, a vizinha fala, ai, dá um óleo emprestado. Uma coisa, você sabe, você já conhece ela, já sabe que ela não vai, né, devolver o óleo, que você já está acostumado. Mas mesmo assim, Deus fala, empresta. Porque na sua casa não vai faltar. Então empresta, abre a mão. A gente precisa o quê? Fazer, movimentar a nossa fé, né? Diariamente. Pra gente, Deus se revele cada vez mais a nós e a nossa confiança esteja totalmente nele, né? A nossa confiança, a gente fala, não, eu confio em Deus, porque eu sei como Deus trabalha. Mas primeiro você, abre a mão. Ninguém prospera, ninguém sai do lugar assim, ficar pensando muito, aí só tenho, não, abre. Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz, cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também interesses dos outros. A luta contra a nossa carne, que a nossa carne, ela trabalha em prol de si, né? Ela quer trabalhar em prol de si. Eu vou conquistar isso pra mim, né? Vou fazer isso pra mim. Não, mas a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Nossa família, esposa, né? Depois a gente, lá pra trás. Lá em quarto, a nossa posição. Então a gente tem que o quê? Esquecer de nós mesmos e cuidar do outro. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e ele o recompensará. Você entende? Você ajuda ali o necessitado, ajuda o outro ali, Você tá emprestando ao Senhor, né? E depois ele vai te recompensar, porque Deus, ele é fiel e reto, toda a palavra dele, né? Não vai deixar que algo falte para você, não, vai suprir, né? Mas para que aconteça um milagre na sua casa, na sua vida, primeiro, com o pouco que você tem, você vai ter que abrir a mão para que haja milagre, né? Então, observe as pessoas que venham perto de você, ao seu redor, né? Um contando uma história ali, seu coração ali, sentindo que pode ajudar e o seu retém, cuidado, né? Eu vejo a história da multiplicação de pães. A gente pensa, né?
Aí o menino levou lá 5 pães e 2 peixes. Mas você vê o coração, a inocência, né? Ele fala, ele não podia pegar e guardar, né? Falar, não, só tenho 5 pão. Vai saber que se ele ia demorar para chegar na casa dele, né? Como, se ele estava longe, se ele ia passar fome. Você acha que ele não pensou? Mas ele falou, não posso fazer isso. Vou ver o que dá para fazer com isso aqui. Mesmo olhando toda aquela multidão. O coração dele ali, ó, né? Deus tocando ali porque ele tinha. Ele podia falar, não, só tem isso daqui, não vai dar para nada, me deixe quieto, né? Porque a carne pensa assim, né? O principado pensa assim, mas tem que fazer o quê? Não, em nome de Jesus não vai faltar, não vou passar fome, Deus vai fazer o reboliço, vai fazer o milagre. O menino foi lá, entregou 5 pães e 2 peixes. Até as pessoas falaram, mas que é isso para tantas pessoas? O que é isso? Isso daqui não é nada, né? Mas, ó, o pouco dele sobrou ainda 12 cestos cheios de pães, né? Então, mas foi através do que? Da atitude de fé. Foi uma atitude de fé dele, de falar, entregar, ó. Entregou ali pro Senhor, não, vou entregar. Entregou 5 pães e 2 peixes para aquela multidão toda. Falou, não sei o que vai acontecer, mas tá aqui. Que a gente não sabe. A fé é assim, a gente faz. Primeiro a gente faz, né? Comigo foi assim também. Deus pediu. Primeira coisa, né? Ele falou, eu quero que você dê, né, a sua moto para uma pessoa. Eu ouvi a voz do Espírito Santo na minha voz, claramente. Dê a sua moto para ela. Falou 2 vezes. Eu vou falar o quê? Eu só tinha moto. Eu nem sabia o que ia acontecer depois. Se eu ia ficar de a pé. Falei, não. Se Deus falou comigo para dar, é porque a situação da pessoa, né, vai fazer um milagre na minha vida, mas vai ajudar ela. Tá precisando. Eu tinha que pensar mais nela do que em mim. Eu falei, eu dou um jeito. Né? Eu dou um jeito, eu vou de a pé. Né? E eu fiz o quê? Pá. Entreguei. Não fiquei perguntando, ai, mas o que vai acontecer? O que o senhor vai fazer na minha vida depois? Eu vou ficar a pé? Ninguém fica, né? A gente tem que fazer o quê? Falou? Faça. Não fica pensando muito, não. Não fica arquitetando. Ai, mas eu tô colocando no seu papelzinho, escrevendo na sua caderneta. Mas eu não tenho condições. Faça. Se Deus falou. Se Deus pediu, faça. Porque o milagre vai transbordar sobre sua vida. Né? Glória a Deus. Né? A gente tem que ter o que? O coração pensando na necessidade, na dificuldade do outro. Né? Depois eu fiz o quê? Eu consegui tirar um carro de 80 mil sem entrada. Então, a gente tem que falar, olha, o milagre que Deus faz é porque foi milagre. Aquilo lá foi milagre, né? Então, a gente faz primeiro você abre a mão. Depois Deus, ó, transborda, né? Com o pouco que você tem, com quase nada que você tem, é esse que Deus quer. É esse que Deus quer que você haja, conforme a sua fé, o seu coração. Onde está seu coração? Entregue ele ao Senhor, que o melhor ele fará na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos entregou, meu Pai. Que a gente possa agir com fé, sempre ter o coração na tua obra, o coração no reino, para que a gente não deixe de ajudar o próximo, não deixe de fazer pelo próximo, meu Pai. Que a gente sempre possa ajudar, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Tira o coração perverso, o coração egoísta das nossas vidas, em nome de Jesus. Que a gente tenha um coração voltado para a tua obra. E eu sei que o Senhor é fiel e fará um milagre da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos,
mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe você. E até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.